Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, assim você acompanha todos os conteúdos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. Para ajudar você que vai realizar aí o exame da certificação Ambima CPA 20, no vídeo de hoje a gente vai responder algumas questões de simulado bem especiais que vão te preparar ainda mais para você ter um resultado fantástico. Precificação de ações baseada na análise fundamentalista utiliza A. O histórico das cotações das ações da empresa na Bolsa de Valores. B. A interpretação de gráficos de volumes e preços negociados historicamente. C. A proporção das ações na carteira teórica do Ibovespa. D. Dados conjunturais, projeções de resultados e condições de oferta e demanda de bens e serviços da empresa. E aí, A, B, C ou D? Excelente. Ó, vamos entender o seguinte. A alternativa correta aqui é a D de dado. Quando você vai fazer vamos voltar lá do início. Quando você, investidor, decide operar no mercado de ações, aqueles investimentos de renda fixa, super simples, né, baixo risco, que a gente encontra, né, a maioria dos investidores que ainda estão ali no mercado bancário, passa a ser não tão interessante. Então, a gente começa a ter mais atenção e, de repente, transferência desse volume de dinheiro lá para o mercado de ações. Por quê? Porque a tendência é de você querer ganhar mais. Então, se você quer ganhar mais, o mercado de ações ele tem essa possibilidade. Quando você decide investir no mercado de ações, não é só você entender qual é a empresa que você deve escolher? Como é que você vai tomar essa decisão? Você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de tributação, você tem que entender de análise, seja gráfica ou a fundamentalista. Você tem que saber entender como que anda, né, historicamente essa empresa, quais são as notícias do mercado. Então, tem uma série de informações que a gente tem que buscar antes de tomar a decisão de investir, tá? E aquela máxima que toda pessoa de mercado vai sempre falar para vocês. Quando algo sai ali na revista, quando você vê a notícia daquela ação X, daquela ação Y, começa a tomar cuidado, porque quando ela fica muito na mídia, já está na hora de vender, já não é nem hora de comprar mais. Então, isso acontece, tá? Então, se você quer entrar no mercado de ações, excelente, é um mercado que vai te ensinar muito, vai proporcionar grandes ganhos e talvez perda, né? O que você pode perder no mercado de ação, gente? Eu sei que no mercado de ação eu posso ganhar muito, eu posso botar 20 e tirar 200, eu posso ganhar muito. Mas o que eu perdo? Né? Qual que é a minha perda financeira? Os meus 20 que eu coloquei. Então, o que eu posso perder é aquele dinheiro que eu invisto, tá? Então, é sempre importante a gente fazer essa análise. A gente, às vezes, dá muito mais valor na perda do que no ganho. E a gente fica o quê? Com o dinheiro parado na conta poupança. Então, cuidado com isso, tá? Vamos buscar conhecimento que dá para você se desenvolver e ter uma rentabilidade melhor, sim. Quando a gente fala da análise fundamentalista, é a análise dos maiores investidores do mercado, ela é uma análise bem profunda e a alternativa correta vai ser a D. Você vai analisar dados conjunturais, ou seja, todas as informações ali da empresa, balanço, demonstração, você vai ver projeção, ou seja, a expectativa futura dessa empresa ali no mercado, quais são as condições de oferta, demanda, serviços da empresa, o famoso, né, valuation da empresa. Você vai entender o valor dessa empresa no mercado, quão valiosa ela é, tá? Você vai entender que setor você deve estar investindo. Então, é muito importante conhecer essa análise também. Ao contrário da análise fundamentalista, a gente tem análise gráfica, é estudado também dentro do material da certificação CPA 20, e aí o nome já está falando, né? Análise gráfica, ela é baseada em interpretação de gráficos, tá? Mas é para vocês entenderem profundamente, tá? Ó, vamos então para a nossa questão número 2. Entre os instrumentos de política monetária utilizados pelo Bacen, Banco Central do Brasil, destaca-se por ser o mais ágil, ou seja, aquele que vai ter um efeito mais rápido. A. Depósito compulsório. B. Open market. C. Taxa Selic. D. Taxa de redesconto. E aí? A, B, C ou D? Muito bem, vamos então para a nossa alternativa aqui. Pessoal,
Política monetária, tá? A gente tem 3 tipos de instrumentos. Vou falar aqui da ordem que eles estão aqui nas alternativas. O depósito compulsório é um valor que todas as instituições financeiras vão deixar eles guardadinho lá no Banco Central. Por que precisa disso? Porque é o seguinte, se houver uma quebradeira, né, várias instituições financeiras quebrando ao mesmo tempo, a gente sabe que existe esse depósito compulsório, né, que funciona tipo um seguro depositado lá no Banco Central, para evitar justamente esse tipo de problema. Perfeito. Vamos puxar ali o gancho da taxa Selic. Taxa Selic não é instrumento de política monetária, tá? O Banco Central não tem essa relação. Taxa Selic, gente, é entre o Conselho Monetário Nacional e o Comitê de Política Monetária, tá? Ela vai se basear na meta de inflação do Conselho Monetário Nacional e aí o Comitê de Política Monetária, a cada 40, 45 dias, vai se reunir e definir a taxa Selic meta, tá? Perfeito. O redesconto funciona o seguinte, assim como você tem as suas oportunidades no seu dia a dia, e você vai lá no banco pedir um empréstimo, de repente, para cobrir alguma coisa, fazer o financiamento do seu carro, fazer o financiamento imobiliário, existe também a instituição financeira pedindo dinheiro emprestado para o Banco Central. E esse redesconto é os juros que o Banco Central vai cobrar para estar fazendo esse empréstimo, tá? Então, 3 instrumentos de política monetária: depósito compulsório, open market e redesconto. O que é o open market? É o Banco Central vender e comprar títulos públicos federais, tá? Ele pode fazer isso para tirar dinheiro de circulação ou botar dinheiro em circulação, tá? E de todos esses 3 instrumentos, aquele que é o mais rápido, que tem um efeito mais rápido ali no mercado, é o open market. É quando o Banco Central compra ou vende títulos públicos, tá? Então, alternativa correta B, parabéns aí para vocês, viu? Fico super feliz. Ó, vamos então para a nossa questão 3. Questão 3. Uma tentativa de montar uma carteira de ações sintetizando, tá, as variações do Ibovespa. Um investidor deve observar a duration, B, moda, C, beta ou D, índice Sharpe. E aí, A, B, C ou D? E então, vamos então ali para a nossa explicação. Vamos entender o seguinte. Dentro do conteúdo para certificação CPA 20, a gente vai conhecer a parte de riscos. Lá na CPA 10, você conheceu os principais: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Quando a gente está falando da certificação CPA 20, você não vai só conhecer os principais, mas você vai conhecer os riscos e também como você vai gerir esses riscos para montar uma carteira eficiente, tá? Então, perfeito. Aqui eu vou falar para vocês cada um. O que é duration? Duration tem relação com o tempo, prazo de investimento, o tempo que você vai ter esse investimento retornando para você, isso é duration. O que é moda? Moda é, dentro daquele conjunto, né? Você tem várias ali variáveis. Dentro desse conjunto de variáveis, você vai ter ali, de repente, um dado, uma informação que sempre se repete. Isso é a moda. Lembra o seguinte, né? Está na moda usar roupa xadrez. O que significa estar na moda? Não é que é o mais bonito, não é que tem mais qualidade, não é que é o melhor, é que está todo mundo usando, é algo que se repete muito. Então, moda, a gente conhece, né? A moda, a média, a variância. Então, assim, são algumas medidas de riscos que a gente está estudando. Então, moda é aquele, né? Dentro de um conjunto de dados ali que você está estudando, aquele dado que mais vai repetir. Isso é a moda. O que é o beta? O beta é uma medida de sensibilidade. Ele mede, né? Você está fazendo uma comparação. Você pode tanto comparar uma ação sozinha, tá? Com um determinado índice. A gente está falando do Ibovespa porque ele é o mais famoso aqui do mercado brasileiro. Você pode comparar uma ação com o índice Ibovespa, de repente, ou você pode comparar uma carteira com um determinado índice. Você quer entender qual que é a acessibilidade dessa carteira com esse determinado índice. Se o beta ele é igual a 1, quer dizer que a mesma relação de risco e retorno vai ser igual da sua carteira com a carteira do índice que você está avaliando. Se for maior que 1, quer dizer que o risco é maior. Se for menor que 1, quer dizer que o risco é menor do que essa carteira que você está avaliando. Isso é o beta, medida de sensibilidade.
Índice Sharpe, índice treino, ele mede a relação de retorno e risco, tá? Mas aqui lembra o seguinte, na tentativa de montar uma carteira de ações que sintetize, né, que resuma, que represente as variações do Bovespa, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar o beta dessa carteira. Se o beta for 1, eu sei que ela vai estar bem próxima ali do Ibovespa, tá? Igual ao Ibovespa. Se for menor que 1, vai ser menor que o Bovespa. Se for maior que 1, vai ser maior que o Bovespa. Então, alternativa correta, C. Questão 4. Ou como eu recebo perguntas sobre isso aqui? Barreira de informação. A barreira de informação pode ser compreendida como a segregação da área de gestão de recursos de terceiros com a área de gestão de fundos para investidores profissionais. B, a segregação da área de gestão de recursos de terceiros com a área de gestão de recursos próprios. C, a segregação da área de gestão de fundos de renda fixa com fundos de renda variável. D, a segregação da área de gestão de fundos para investidores qualificados com a área de gestão dos demais fundos de investimento. A, B, C ou D? O que representa barreira de informação? É uma das dúvidas que eu mais recebo. O que é a barreira de informação? Vamos responder ela aqui hoje. Vamos entender o seguinte. Tirar a dúvida de vocês de uma vez por todas. Barreira de informação. O que é uma barreira? Tem uma barreira, tem uma divisão, tem algo ali, né, que está dividindo. Então, segregar significa separar, dividir, apartar, né? Você está ali separando a área que está gerindo os recursos de terceiros, ali da instituição financeira, com a área que faz a gestão dos recursos próprios da instituição financeira. Isso é barreira de informação. Então, dica para vocês aqui de novo, né? Nossas lives são repletas de dicas aí. Lembra que se de repente você se deparar com um termo que você tem dificuldade, seja na parte de vocabulário, seja na parte do próprio conteúdo, vai lá e faz uma pesquisa, tá? Não vá para a prova com dúvida, porque de repente, se vocês viram ali que teve muita gente, D, B, então é importante vocês entenderem. Barreira de informação eu estou criando uma barreira entre a gestão do recurso próprio ali da instituição financeira com a gestão do recurso de terceiro, tá? Isso é barreira de informação. Então, vamos para a nossa questão 5. O termo free float caracteriza as ações que se encontram em circulação, que estão à disposição para negociação, incluindo as pertencentes aos controladores e aquelas na tesouraria da companhia. B, em circulação, que estão à disposição para negociação, excluindo as pertencentes aos acionistas minoritários e aquelas na tesouraria da companhia. C, em circulação, que estão à disposição para negociação, excluindo as pertencentes aos controladores e aquelas na tesouraria da companhia, ou a D, na tesouraria da companhia. O que significa esse termo, então? E aí? A, B, C ou D? Então, vamos entender o seguinte. Esse termo aqui, ele está voltado para a questão de governança corporativa. Vocês vão estudar governança corporativa dentro da certificação CPA 20. Ai, Júlia, mas para quê? Gente, vocês têm que entender como é que funcionam os padrões de governança corporativa das empresas que vocês vão estar ali fazendo investimento de vocês, tá? Grava isso que eu falei. Investir em ação não é você só acompanhar um canal no YouTube que fala de ação, ou você ir lá e ler na revista que aquela ação teve um rendimento nos últimos meses. Não. É você entender de contabilidade, é você entender de avaliação de empresa, é você entender de valuation, é você entender de como que vai ser essa ação no mercado para você conseguir fazer aquilo que todo mundo busca no mercado de ação. O que uma pessoa
quer no mercado de ação? Ganhar muito dinheiro, lucrar, comprar ação por 10, vender ela por 150, se for possível, né? É isso que as pessoas estão buscando. E para isso é importante você estar sempre buscando conhecimento. Então, esse termo está voltado à governança corporativa, que é uma quantidade ali, um determinado percentual de ações que ele tem que estar à disposição dos clientes. O que é circulação? Elas têm que estar ali sendo negociadas, compradas, vendidas, e aí a gente exclui desse percentual aquelas ações que pertencem aos controladores, né, que são os famosos sócios majoritários, acionistas majoritários, que são aqueles investidores que possuem um volume muito grande, né, um percentual muito grande de ações daquela companhia, e também aquelas ações que estão ali guardadas na tesouraria da empresa, tá? Então, isso significa free float. Perfeito? Então, alternativa correta C. Fiquei bem orgulhosa de vocês, e vocês foram muito bem. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.